E seguem as manifestações do povo nordestino contra o presidente Lula. Dessa vez foi em Petrolina, sertão do Pernambuco. Moradores do sistema Itaparica protestam contra cortes de energia e falta de água. Uma dívida de 38 milhões do governo federal com a empresa responsável paralisou o fornecimento básico e levou a população às ruas, como a gente está vendo aí nas imagens. Protesto em Petrolina contra o governo Lula. Pessoal, vocês acabaram de ver aí uma manifestação lá em Petrolina contra o presidente Lula. É surreal, até o povo nordestino, lá o curral eleitoral do Lula, já está se posicionando contra o Lula. É surreal. E pessoal, nós vamos ver aqui a situação cada vez mais difícil que o governo Lula está ficando. E lá na Globo News é uma choradeira generalizada. E a Daniela Lima, né, conhecida como Mortadela Lima, está cada vez mais desesperada porque está percebendo que o governo está perdendo apoio, está tendo derrota, segundo as próprias palavras dela, derrotas acachapantes. Você vai ver tudo isso. Eu vou mostrar aí vários vídeos para você de como está ficando difícil a situação do governo Lula e como o pessoal da Globo News está entrando em verdadeiro pânico por conta do desastre do governo. Então, pessoal, mas antes da gente começar, eu gostaria de pedir para você deixar o seu like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário, beleza? Bom, nós vamos começar aqui os nossos vídeos mostrando uma entrevista que eles estavam fazendo ali com o Zé Dirceu, e o Zé Dirceu admitindo a dificuldade que o PT está tendo para conversar ali com seus eleitores, né, com as pessoas com o povão que eles tinham antes uma certa ascensão e agora não tem mais, né? Vamos ver o Zé Dirceu mostrando as dificuldades do PT. Mas o senhor acha que o PT perdeu o contato com a base, como o Edinho disse aqui? Não, o PT, a base do PT, certo? Não perdeu, porque o PT teve um resultado eleitoral em termos da sociedade, certo? E o Lula se elegeu. O PT, como partido, organização partidária, se desorganizou. Perdeu, as instâncias deixaram de funcionar muitas vezes. Não conseguimos avançar na comunicação nas redes, apesar que avançamos, de certa forma, na formação política. Há uma série de questões internas do partido que diz respeito à relação do partido com seus filiados e militantes, a relação do partido com a sociedade, certo? Que nós deixamos de fazê-lo, mas em grande parte por causa da própria situação que nós enfrentamos de repressão. Pois é, pessoal, você viu aí o próprio José Dirceu admitindo as dificuldades que o PT está tendo para conversar aí com seus afiliados, com seus admiradores, né? O pessoal que gosta do PT, aí o pessoal da esquerda, seguidores do Lula, ali os Lula afetivos, né? Todo esse pessoal da esquerda que está sempre votando no PT, e eles estão tendo muita dificuldade de se comunicar mesmo com essa gente, né? Então tá difícil ali de conseguir entrar num acordo com os próprios petistas, né? Muita gente aí não gostando do governo Lula, né? Os próprios petistas estão criticando o governo Lula, então a coisa tá complicada. Eu acho muito estranho, né, a Globo News ficar dando palco para o Zé Dirceu, né, um cara que foi condenado várias vezes aí pela justiça, passou vários anos na prisão e agora foi solto aí, né, nessa mesma leva que o STF vem soltando toda a bandidagem que foi presa na Lava Jato, né? E o STF resolveu soltar todo mundo depois de ter conduzido o velhinho da picanha de volta à cena do crime, né? Aí resolveram soltar todo mundo e estão dando palco para essa gente sem importância. Mas tá lá, né? Tá lá o Zé Dirceu admitindo as dificuldades do PT. Agora, pessoal, vamos ver a Andréa Sadia aí chorando o fato, né, de que o governo não conseguiu emplacar o aumento do IOF lá no Congresso, né? O Congresso está se recusando a aumentar o IOF e num placar esmagador, né? Mais de 300 deputados aí votaram contra.
e a choradeira é muito grande. Vamos ver a Andréa Sadi chorando um pouquinho. Vou trazer uma análise para complementar aqui algumas informações dessa história do IOF. Eu coloquei lá no blog, roda por favor aqui, ó. Conversando com algumas fontes ali aliadas do Hugo Mota, conversando com integrantes do governo Lula. Se eu fosse resumir para vocês o que significa a tecla SAP do que a gente viu ontem, é isso aqui, ó. O placar do IOF ontem mostra a força do Hugo Mota, deixando o governo refém e ainda enviou o recado. Quem manda, quem tem os votos, Valdo, é o Centrão, são os deputados. Andréa Sadi, parece que o Congresso não está mais a fim de ficar contribuindo com o governo com esses aumentos de impostos, né? Com o Tachad e com o Lula, os dois que adoram aumentar alguns impostos aí para conseguir cobrir as despesas, né? Eles vão gastando, aí forma aquele buraco gigantesco, né, nas contas do governo. Aí não tem outro jeito. O que eles fazem? Aumentam impostos. O povão paga. Para que tem tanto povo brasileiro trabalhando? Para pagar imposto para o Lula poder fazer a gastança que ele quiser, né? E aí, pessoal, agora nós vamos ver a grande, né, a tão falada, né, a tão badalada Mortadela Lima, né, a pseudo-jornalista mais conhecida da Globo News, aquela que é a garota de recados do Xandão e de outros ministros do STF também, né? Aquela que fala tudo que o STF quer que o povão saiba, né? Ela vai lá em público, pega o seu celularzinho na mão e vai soltando as mensagens ali que os ministros vão dando para que caia em público, né? Aquelas coisas. Então vamos assistir a choradeira da Daniela Lima. Segundo ela própria, o governo teve 2 derrotas acachapantes. Vamos ver. Voltando aqui a falar desse assunto que mexe com o Brasil. Eu vou mostrar aqui para vocês, vou ler para vocês a conversa que eu tive ontem à noite, eu voltei até hoje, com o parlamentar, né? O governo sofre uma derrota, como disse o Eric Rianelli, né? Acachapante. E aí as pessoas vêm enumerando, as fontes vêm enumerando qual é a imagem que estava passando. Teve a ministra, o governo varou a madrugada, tá? Os ministros vararam a madrugada, os que estão aqui vararam a madrugada tentando entender como eles tomaram 346 votos contra, né, para derrubar ou para sinalizar disposição de derrubar a proposta que mantém a credibilidade fiscal do governo Lula de pé. Pois muito bem. Qual é o registro? Por que eu falo em apagão? O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ouviu um apelo da sua equipe, depois que voltou da França, para ficar no Brasil, para organizar a casa. E foi para o G7. Chegando lá, disse que o grupo perdeu relevância. Fernando Haddad estava fazendo uma agenda de saúde, estava fora de Brasília, isso ontem. Não tem presidente, não tem ministro da Fazenda. E o ministro da Casa Civil, Rui Costa, estava fora também. Estava voltando de uma agenda na Bahia, onde ele estava há dias. O governo estava acéfalo. As cabeças, o capitão do time Lula fora, de novo, depois de ter recebido apelos para ficar. Fernando Haddad fora. Daniela, o governo não sabia que ia ter essa votação? Sabia. O Lula viaja, segundo um aliado, com a informação, depois de ter se reunido com o presidente da Câmara, de que não haveria votação da urgência. Eu fui à oposição, eu fui aos aliados do presidente da Câmara, Hugo Mota. Olha, os aliados do Lula estão dizendo que ele entrou no avião achando que a urgência não seria votada. Não, Daniela, não. O aliado do Hugo Mota disse, o que o presidente da Câmara se comprometeu a fazer foi não votar o mérito no mesmo dia. E ele foi muito pressionado para isso. Ele segurou. Pois muito bem. Qual é o saldo? Há uma cobrança para que o próprio Lula entre de vez e assuma ele a articulação de uma nova proposta. A que está lá não tem sobrevida. Ficar em cima só do IOF não vai rolar. Ele aumenta o imposto em cima das bets. As bets estão com um lobby pesadíssimo dentro do Congresso Nacional. Afeta os bancões, afeta as fintechs. Todos os principais, o agro, todos os principais grupos de interesse financeiro
estão sendo, de certa forma, afetadas pela fórmula que o Fernando Haddad encontrou para manter o governo de pé. Fórmula essa, gente, que e você pode dizer se você concorda ou não com o aumento de IOF, mas que as bets deveriam pagar mais imposto de 12 para 18, a senadora Soraya Tronic, que foi relatora da CPI das bets, acha que é pouco. O cigarro tem mais de 200% de imposto, o tal do imposto do pecado. Por que para a bet de 12 para 18? É um debate que o Congresso, neste momento, está dizendo que não quer fazer desse jeito. Pois muito bem. Hoje, a articulação do governo vai ser colocada à prova de novo, porque é hoje que os partidos todos vão indicar a composição da comissão parlamentar mista de inquérito que vai investigar o escândalo do INSS. O governo precisa monitorar de um a um, porque se a base, da forma como está, querendo mais emenda, querendo ir para cima do ministro Flávio Dino, atrelando uma coisa a outra, o ministro Dino ao Planalto, o ministro Dino não tem falado com o Lula, o que inclusive ressente os dois lados. Dito isso, se o governo não monitorar direitinho, vai tomar outra surra hoje e vai ter uma CPI majoritariamente contrária ao governo Lula, de um escândalo que, segundo a Polícia Federal, começou no governo Bolsonaro e vem evoluindo desde 2013, atravessando Dilma, Temer, Bolsonaro e agora Lula. E aí pode ter uma CPMI focada apenas na atual gestão. De novo, há uma necessidade de reorganizar absolutamente tudo. Para não dizer que eu não falei das flores, que eu não ouvi os aliados mais ali prementes do governo, falando com um dos líderes da base governista, ele disse: Daniela, é uma surra, mas é uma surra relativa. A votação do mérito é que tem consequência, e isso a gente vai segurar. Segurar por quanto tempo, Daniela? Os aliados do Hugo Mota estão achando que ele segura a onda 2 semanas. Mais do que isso, muito difícil. E, por fim, foi lida hoje o requerimento para a realização da CPMI para investigar aí os descontos indevidos dos aposentados, né? O famoso escândalo do aposentão, né? Vai ser investigado finalmente, parece que está tudo certo e a CPMI vai andar daqui para frente. E é por isso que a Daniela Lima e a Globo News estão desesperadas, né? Porque se o velhinho da picanha já está despencando nas pesquisas, né? Sem essa CPMI, vocês imaginem a hora que começarem a aparecer as provas de que existe envolvimento do governo com essa roubalheira dos aposentados, né? Então, a coisa já complicou de vez, né? E o pior é que o governo está querendo proibir os aposentados de fazerem qualquer ação na justiça contra o governo caso eles não venham a ter restituído os seus direitos. Ou seja, eles foram roubados, né? Aí, se o governo não devolver o dinheiro, eles não podem abrir uma ação na justiça. É isso que o governo quer que o STF autorize eles a fazerem, né? Impedir ações na justiça contra a roubalheira que eles fizeram com os aposentados, né? Então, a hora que vier à tona, porque abafaram pra caramba aí todo esse esquema, né? Abafaram pra caramba, né? Tá cheio de cortina de fumaça para que isso não venha à tona, para que se fale pouco sobre esse assunto, mas é a verdade que agora com a CPMI não vai ter jeito, porque vai aparecer tudo que tem para aparecer, né? Tudo que está embaixo do tapete vai terminar aparecendo. E aí foi isso, né? O governo não consegue mais nada no Congresso, né? Perdeu o apoio completamente. O Centrão já largou a mão do governo Lula, muitos partidos já largaram a mão. O próprio PDT já está falando em até lançar candidato próprio, abandonar o Lula, né? PDT que teve justamente aí o Carlos Lupe aí como que era presidente do INSS, né? Então tá todo mundo se voltando contra o Lula porque tá todo mundo percebendo que ele não vai emplacar em 2026, né? O pessoal dos partidos, né? Esses partidos do Centrão, eles querem estar do lado de quem vai ganhar, de quem tá por cima. E estão percebendo que o velhinho da picanha está derretendo e piorando cada vez mais a sua popularidade. Então,
a coisa é partir para outro lado, né? O Centrão funciona assim. Então, meu amigo, eu não sei. Me parece que o Lula está praticamente inelegível para 2026. Espero que continue assim, né? Espero que a popularidade dele piore ainda mais com essa CPMI. Beleza? Então é isso, pessoal. Vimos aí a choradeira do pessoal da Globo News, né, por conta de todo esse desespero que o governo está passando. O governo está mais perdido que cego em tiroteio, né? Não sabe mais o que fazer. Nada que o governo tente fazer funciona. Botaram lá o tal do Sidônio, né? A oposição tá agradecendo pra caramba terem colocado o Sidônio, porque tudo que ele tenta fazer dá errado, né? Bota o Lula pra falar em discurso, o Lula vai lá e fala um monte de besteira. Eles tentam fazer videozinho na internet, os vídeos flopam, não vai pra frente, nada tá funcionando nesse governo, nem o Congresso não tá aprovando mais. Então, é isso daí, pessoal. Parece que o governo Lula está destinado a acabar em breve, se Deus quiser, né? Que Deus ponha a mão e realmente isso se realize. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês. Tudo de bom. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações para receber novos conteúdos e principalmente deixar o seu comentário. O que você está achando de tudo isso? Deixa um comentário aí, beleza? Valeu. Fiquem com Deus. Um grande abraço e tudo de bom.